Olá, aqui é Silvana, mais uma vez aqui no canal Apreciar Livros, né? E hoje nós vamos estar tratando de um livro muito polêmico, um livro que nós ouvimos muitas coisas a respeito dele nesses últimos dias. Com certeza vocês têm ouvido bastante, talvez aí religiosos falando nesse livro, pessoas falando nesse livro e trazendo esse livro em pauta, né? Eu vou estar falando do livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, né? Esse livro, como eu disse, né, ele é bem polêmico, né? E nós vamos começar o canal aqui em grande estilo, né, falando de desse livro que compõe a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, mais traduzido no mundo, mais debatido no mundo, e em quase todas as coisas que existem, esse livro aparece em muitas coisas, né? E ninguém pode negar, né? É um dos livros religiosos, vamos dizer assim, mais bem lidos do mundo, né? O Apocalipse é um livro pastoral, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, região ocidental da atual Turquia. Esse é um dado importante, pois mostra-nos que o livro não é um documento caído do céu atemporal. Para entendê-lo, precisamos compreender primeiramente a mensagem que tinha em seus destinatários. Os capítulos 2 e 3 mostram-nos os problemas que essas comunidades passaram e o que justifica o envio para elas, né? Então esse livro, ele na verdade foram cartas escritas pelo apóstolo João, que ele foi preso, exilado na ilha de Patmos, e no próprio livro, no começo quando ele escreve, ele diz que ele está preso lá por causa do evangelho, por causa da pregação do evangelho, né? Então ele mesmo explica o porquê que ele estava preso lá. A igreja, né, os cristãos estavam passando por uma forte perseguição. Nós não sabemos se era em nível geral ou se era localizado, mas nós sabemos, né, por alguns relatos, até extra bíblicos, que eles estavam passando por muita perseguição. O livro surgiu quando o imperador Domiciano reinou de 81 a 96 d.C. e começou a exigir de todos os súditos dentro do império o adorassem como Deus, né? Ele pediu para que todo mundo o adorassem como Deus. Isso não constitui um problema para a população, visto que estavam acostumados com um culto politeísta, e adorar um Deus a mais não seria problema. Para os cristãos não foi assim. Até então, a tradição cristã era de interceder pelas autoridades, né? Nossa tradição sempre foi assim. 1 Timóteo 2, 1, 2 fala isso, submeter-se às autoridades. Romanos 13, 1, 7, honrar o rei. 1 Pedro 2, 17, né? Fala isso, fala também. Mas agora a situação mudaria. Os cristãos não podiam dividir sua lealdade a Cristo, né? Nesse ponto os cristãos não fazem isso mesmo, né? Eles adoram realmente um único Deus, né? E quando eles são submetidos a adorar outros, eles realmente não se sujeitam, né? Muitas coisas se sujeita para ignorar, para intermediar, coisas que não vão mudar muita coisa, mas quando é algo assim contundente, realmente não se aceita, né? Não se aceita de jeito nenhum. Portanto, ao não prestar culto ao imperador, eles estariam sendo acusados de antipatriotismo. Isto foi mais intenso, principalmente na Ásia Menor, onde o culto ao imperador desenvolveu-se de modo mais acentuado. O Apocalipse é um livro, né, como eu disse no começo, que sofreu muitos abusos, né? E ele compõe também, tem muitas imagens fortes, né? Assim, tem beleza e tem bastante imagens fortes, tem muitos dragões, né? É um dragão vermelho que vai correr atrás de uma mulher, né? Se você ler o capítulo 12 de Apocalipse, assim, fechar os olhos e imaginar aquela narrativa, ou colocar um áudio, né, que tem aquela parte do capítulo 12 de alguém narrando, você praticamente vê aqueles filmes épicos, sabe? Que tem dragões, os dragões correndo atrás da pessoa, e cai, e de repente abre um buraco e não sei o que. É impressionante, é bem interessante mesmo, né? Esse livro. E traz isso, né? E como é que é esse livro, né?
Na realidade, o Apocalipse é um gênero literário, né? O livro faz parte de um conjunto de obras chamado Apocalíptica. Vários outros livros apocalípticos semelhantes ao que que a gente está tratando hoje foram escritos, né? Nós temos primeiro Enoque, cerca de 200 anos antes de Cristo, livro do Jubileu por volta do segundo século antes de Cristo, Testamento de Moisés, começo do primeiro século depois de Cristo, quarto Esdras, final do primeiro século depois de Cristo, Apocalipse de Abraão, primeiro e segundo século depois de Cristo, Daniel 7:12, Marcos 13, paralelos com Mateus 24 e Lucas 21 e 2 Tessalonicenses 2. Todos esses livros compõem a literatura apocalíptica, né? Existe esse tipo de literatura, principalmente no judeu. Eu não tenho certeza se tem. Com certeza, outros livros religiosos têm umas partes apocalípticas também. Então, esse tipo, né, esse gênero literário chama-se apocalíptica, né? Agora, a gente já viu alguns dados aqui sobre o livro. Agora, o livro ele traz uma mensagem interessante. Apesar das pessoas muitas vezes não gostarem de ler o livro de Apocalipse, e também dele sofrer muitas deturpações e ser usado às vezes de forma errada, o livro de Apocalipse ele traz, pelo menos assim para mim, ele traz algumas coisas interessantes, né? Eu quando leio, eu não foco nessa parte mais gritante, né? Essas imagens todas, apesar de elas serem bem fortes e bem, às vezes, intrigantes, assim, né? Quando você as lê, né? Mas Apocalipse, ele, pelo menos 4 coisas a gente pode tirar e observar se você ler ele com cuidado, né? Principalmente se você deixar de lado essas linhas escatológicas, né? Essas coisas todas, né? Quando você começa a ler isso, porque o livro de Apocalipse ele não tem assim uma estrutura, vamos dizer assim, cronológica, né? Cronológica, ele não tem isso, apesar de às vezes as pessoas tratarem assim, né? Se você tentar ler ele num desenvolvimento meio num paralelismo progressivo, né? Tentar ver um capítulo, porque um capítulo parece que porque parece assim, quando você lê, daqui a pouco ele parece que ele retoma de novo, e naquela retomada que ele conta a história, né? Que ele relata de novo, ele acrescenta ou ele elucida, né? Acho que a palavra mais correta seria essa, ele elucida melhor, traz uma informação melhor que vai te fazer te esclarecer um outro ponto, né? E então, se você ler assim dessa forma que eu estou falando, talvez a gente possa gravar uma live mostrando esses pontos, vocês vão perceber isso melhor, né? Então as 4 coisas, né, que aí eu trago como reflexão também sobre esse livro, né? Arrependimento, né? O livro tem um chamado ao arrependimento, né? Essas catástrofes, né? Essas coisas horríveis, né? Que às vezes o livro relata, e às vezes a gente vê na história, né? Que o povo cristão passou muito, esses decretos, né? Que Deus faz acontecer, né? Para que tudo culmine num propósito final, que o próprio livro trata disso, né? O próprio livro mostra isso. Eles trazem uma questão de arrependimento, as pessoas começam a se voltar mais para Deus, né? E a gente tem visto isso, né, nesses dias aí, por conta desses acontecimentos que estão acontecendo presentes, né? Então trata essa questão do arrependimento, né? A vida é muito curta, né? E as coisas acontecem, né? E como você está, né? Como você está? É um livro também que traz esperança, porque apesar de às vezes ter essas catástrofes todas, elas têm um começo e elas também têm um fim, né? Elas têm um começo e têm um fim. Ele próprio garante isso, ele próprio fala isso, tem um começo e teve um fim, como teve todas as outras, né? Teve começo e tem um fim. Ele faz com que você mantenha-se em vigilância, porque na verdade todas as coisas convergem para um fim comum, né? Como eu mesmo disse, o livro retrata. E você não pode permanecer despreparado ou acomodado. Você tem que se manter em vigilância, em constante observação, né? O próprio Cristo fala no livro lá, olhar, né, o tempo, vocês conhecem bem o tempo, né? Eu estou parafraseando aqui, estou tentando
falar, vocês conhecem, vocês sabem quando é primavera, quando é dia, quando é colheita, quando é aquilo, observem os acontecimentos para vocês saberem, porque estavam indagando para que isso, quando é que ele iria voltar, quando estaria próximo as coisas. Eu falei assim, observem o tempo, né? O tempo, vocês conhecem, sabem como funciona, né? E também tem um senso de urgência, no sentido de nós nos prepararmos, né? Estamos sempre preparados, né? Porque a mensagem fala que, no final, que Cristo vai vir, né? Eis que logo venho, né? Eis que eu estou próximo, né? Aí fala assim, mas já faz mais de 2000 anos, né? E esse próximo nunca chega, né? Mas ele diz que está próximo, né? E a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus são como um dia e um dia como 1000 anos, né? Então a gente tem esse senso de urgência, né? Então essas 4 coisas, né? Arrependimento, esperança, né? Principalmente esperança, vigilância, ficar atento, né? Às coisas, e senso de urgência, né? Jesus está às portas, né? Ele pode estar às portas mesmo, né? E mesmo que quando isso passar, né? Esse pequeno evento aí que nós estamos vivendo passar, se possa vir coisa pior, você vai estar preparado, né? Esse aí é um momento de preparação, né? Um momento de contemplação. Como é que está a sua vida, né? Essa mensagem que ele traz, como é que está a sua vida, né? Você entende quem é esse Deus, o que ele pode fazer na sua vida, as transformações, quem ele é, o porquê. Eu sei que quem é cristão realmente vai ouvir isso que eu estou dizendo e vai compreender, né? E você que não procure buscar, né, sobre isso, né? Entender sobre isso também, né? Eu sei que todas as religiões tratam de alguma coisa semelhante a isso que eu falei. Isso aqui não é novidade, né? E algumas religiões tratam também, né? E a Bíblia dos cristãos também trata disso, que é esse livro que eu disse, que Apocalipse, né? Se fosse um livro qualquer já nem estaria mais aqui, né? Quantos livros antigos, né? Nós não temos mais contato, né? E ele não, ele persiste. É esse o conteúdo que eu trouxe hoje para o canal. Nós tratamos deste livro específico da Bíblia. Vamos estar trazendo outros tipos de livros, não só bíblicos, tá, irmão? Gente, não só livros da Bíblia, né? Mas vamos estar trazendo livros seculares também, e outros tipos também de literatura também. Nós vamos estar falando aqui e outras coisas também. Espero que vocês gostem. Comentem o que vocês acharam, né? E a gente vai batendo papo, vamos alinhando, né? Alinhando outras coisas. Se eu trazer outros tipos de novidades, eu posso estar trazendo aqui também. Então, até mais. Muito obrigado por ter assistido aqui até o final e até breve.